Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tô vindo compartilhar aqui uma experiência minha, né? Pessoal minha. É, bom, hoje eu postei um vídeo. Hoje não, ontem, né? Pela misericórdia do Senhor, eu postei um vídeo. Já são mais de meia-noite, então já é outro dia. Então, ontem eu postei um vídeo onde eu visitei a igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, eu sempre falei aqui no canal que eu guardo sábado, né? Eu guardo sábado. E assim, eu guardo sábado, gente, porque eu acho a Bíblia, né? Tá escrito que Jesus ele não veio para abolir. Jesus veio para pôr em prática, né? Para cumprir todas as leis. E dentre umas coisas que me chamam a atenção, se você olhar no texto da ressurreição de Jesus, Jesus é sexta-feira da paixão, sábado não acontece nada, e domingo que ele ressuscita. Então, ou seja, até no próprio sábado, o próprio Jesus, em tempo de ressurreição, ele descansou, né? Nada aconteceu ali no dia de sábado. Então, Deus criou, né, o mundo, a terra, e daí, no sétimo dia ele descansou. Então, eu tive um bom tempo, uma grande reluta com isso, porque o Senhor me pediu isso, né? E aí eu ficava naquela indecisão de sábado ou domingo, e eu acabei. O Senhor foi me revelando através de sonhos e tudo mais na palavra. Sempre quando chegava sábado, Deus me dava palavras de sábado. E eu entendi que o sábado, até cheguei a crer em certo tempo que poderia ter sido trocado o sábado pelo domingo e tudo mais. E aí foi onde Deus ele me deu sonhos, me deu palavra, enfim, tudo do sábado, né? Fique claro, quem guarda o sábado não pode julgar a quem não guarda. Quem guarda o sábado não é melhor do que aquele que não guarda, entendeu? Porque se eu faço algo, eu faço para a glória de Deus. Então, o que que acontece? O que que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês? Eu quero compartilhar minha experiência ministerial. Bom, todos sabem que minha vida ministerial não é uma vida muito comum ministerialmente, porque hoje os ministérios, todos os lugares onde você entra, hoje é tudo muito comum, né? O modismo e, enfim, se eu falar que eu guardo o sábado numa igreja que é tipo pentecostal, eles ficam, como assim? Não tem necessidade disso, certo? É descansar no domingo. Ah, sei lá, tem várias coisas, várias teses, várias explicações que eu não sei da onde, né? Mas assim, aquilo que o Senhor palestra comigo, aquilo que o Senhor requer de mim, comigo, né? Minha experiência, tô contando a minha experiência particular. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu assim, eu não gosto de tomar decisões precipitadas de mim mesmo, né? Eu gosto de ouvir Deus falar, eu gosto de saber qual é o querer, qual é a vontade de Deus. Eu gosto disso, eu amo isso, eu gosto disso porque eu acho que isso vai impedir de eu quebrar minha cara, como eu já quebrei muito no passado, fazendo as coisas adoidado da minha maneira, da minha forma. Então, o que que acontece? Eu passei por alguns processos ministeriais. Primeiro, eu fui de uma igreja, quando eu vim para Bahia, porque muita gente está passando processo ministerial e eu passei e estou passando um processo ministerial. Mas assim, e assim, quando você tiver, né, querendo aí buscar e tal, igreja, lugares e tal, tudo mais, vai ter isso, entendeu? A gente passa por processo dentro de igrejas também. Bom, vamos lá, vou tentar falar aqui para vocês contar como que foi a minha vida ministerial. É, Bem no meu início, eu converti numa igreja aqui na Bahia. E nessa igreja eu converti, eu vim da forma que eu tava. Eu era muito julgada pelas vestes que eu usava anteriormente, porque eu praticava o pecado da lascívia, né? Eu era muito julgada por isso. É aquele negócio, eu vim da forma que eu estava e eu não aceitava mudança, né? Achava que tudo podia ser do meu jeito, que Deus não olhava a aparência, que Deus só olhava o coração, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? De quando a gente não quer aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, as pessoas me chamavam muita atenção, porque eu era do tipo de crente que eu ia pra igreja, mas quando eu saía da igreja, eu postava fotos de biquíni fio dental, eu postava ou ia pra igreja de roupas muito marcando o corpo, lascivosas, cinta na cintura, enfim, muito cheia de vaidade, muito cheia de lascívia. E ali acabava que eu chamava muita atenção de homens e de mulheres também, a qual o Senhor não se agradava, porque a própria palavra do Senhor diz que Deus não divide a glória dele com ninguém.
Então, nem com nós, quando a gente acha que vai pro culto para ficar bonito para os outros, para ficar se mostrando para as pessoas, porque não adianta falar, ah, mas me visto para mim. Mentira, porque a gente não se veste pra gente, a gente se veste para os outros, né? Para que as pessoas venham enxergar na gente beleza, nos sentir atraente, tudo mais. Primeiro que a gente não se enxerga quando a gente tá na rua. O que que acontece? Aí tudo bem, enfim. Aí, olha só o que que houve, né? Eu eu fui, peguei e eu eu passei esse processo nessa igreja e tudo mais, de conversão, onde ali as pessoas falavam muito mal de mim por conta daquelas minhas vestes, da forma que eu estava, né? Como eu vim do mundo. Então, tudo bem, eu fiquei um período nessa igreja, depois eu passei para uma outra igreja. Essa outra igreja, ela era uma igreja bem mais assim, ixi, bem mais liberal, né? Nossa, ainda mais ainda do que a primeira. Bem mais liberal, uma igreja bem, sabe, sem nada de vestes, nada de cobrança de vestes, enfim. Podia tudo. E eu ia igual uma Barbie para a igreja, né? Salto alto, sabe assim, já tinha começado um processo de mudança na minha roupa, mas não totalmente, né? Eu ia bem assim, e lá eles não ligavam muito, sabe assim, então eu ia da minha forma. Só que eu não fiquei muito tempo nessa igreja, eu fiquei pouquíssimo tempo nessa igreja. Logo o Senhor me tirou e me levou para outro estado, que aí foi quando eu fui para o estado do Espírito Santo, e lá nesse lugar eu passei um período procurando igrejas para eu congregar. Tinha uma igreja que era grandona, porta larga, e uma outra igreja que ela era um pouquinho menor, um pouquinho não, totalmente menor. Ela é uma igreja bem pequenininha, e ela começou bem pequena, essa igreja, era uma igreja assim que de muita busca, de muita, sabe, consagração, essas coisas todas, e foi onde eu cresci muito nessa igreja. Tive um grande crescimento na minha vida ministerial, foi justamente nessa igreja, em Vitória no Espírito Santo, né? Então, assim, cresci dentro dessa igreja, para a glória de Deus, só que a igreja também cresceu. E conforme cresceu a igreja, aconteceu muitas coisas, porque a gente sabe que às vezes a igreja cresce, mas também cresce, né, ali o liberalismo, enfim, né? E o Senhor, ele falava comigo que ia me tirar desse lugar, que ia me tirar desse lugar e tal. Só que eu nunca fui de tomar decisões assim, eu vou sair por mim mesmo, não. Eu sempre fui de esperar Deus fazer, sabe assim? Um exemplo, igual nessa época daí. Eu já não me sentia tudo na igreja, eu fazia. Eu era obreira, aí me levantaram como missionária e tudo mais, enfim. E eu fazia tudo e tudo dentro da igreja. Só que eu passei um processo muito doloroso dentro dessa igreja, que foi um processo ministerial onde eu tinha alguns atritos com a minha liderança, né? Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu tava ali num processo, né? E eu vim do mundo, eu preciso, como todos nós precisamos ser tratados. Então eu precisava passar por esse processo aonde o Senhor estava me dando, aprendendo a me fazer uma mulher submissa, né? Eu era uma pessoa que eu perguntava muito. Um exemplo, nos cultos de doutrina, eu perguntava, sabe assim? Por isso que eu vejo aquela palavra de Paulo diferente. Como quando Paulo diz, que a mulher não pergunte no culto, que ela pergunte ao seu marido em casa. Eu era uma pessoa que eu era muito crítica, então eu perguntava tudo, tudo. Todas as coisas que o pastor às vezes dava ensinamento, eu ia lá, levantava a mão e perguntava, indagava e tudo mais. E às vezes ali eu falava a minha opinião, então isso acabava atrapalhando o culto, entendeu? Atrapalhando o ensino dele, ele ficava com muita raiva de mim, porque às vezes eu perguntava coisas que ele não conseguia me responder na hora. E isso, assim, ficava uma situação muito chata. Mas eu não perguntava por mal, porque eu tinha muito interesse em saber, em entender e tudo mais. Mas o meu jeito fazia com que ele entendesse que estava sendo por mal. Enfim, a gente criou um grande atrito. Às vezes eu passava uns processos, assim, bem dolorosos. Às vezes não, passei um processo bem doloroso dentro dessa igreja. Eu servia com todo, assim, meu amor, sabe? Mas eu passei um processo muito doloroso, eu fui muito perseguida, assim, né? Ali no caso ali, porque às vezes eu tava passando, além de eu estar passando uma prova muito grande na minha vida na minha vida pessoal, tipo, minha vida familiar, minha vida sentimental, vida financeira, que foi na época que tudo aconteceu, onde eu fiquei devendo muito e tal, tudo mais. Então eu ia pra igreja civil, mas eu ia pra igreja chorando e ali as pessoas me criticavam muito, né? Eu era muito criticada dentro da igreja. Eu andava de propósito de pano de saco, por mais que dentro da igreja
as pessoas fossem acostumadas com esse propósito, mas eu andava dentro e fora da igreja também. Então eles meio que me chamavam de doido e tudo mais. Enfim, passei um processão, aquele processo de perseguição, de liderança que todos passamos, geralmente. Mas hoje eu glorifico a Deus e agradeço por isso que eu passei, porque foi isso que me deu crescimento, isso que me deu estrutura, isso que me ensinou, entendeu? Então, assim, valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena. Só que o que aconteceu? Eu não saía da igreja. Deus falava pra mim que ia me tirar daquela igreja. Deus falava pra mim que ia me tirar daquela igreja, que não era lá mais meu lugar, que já tinha acabado meu tempo naquele lugar. E eu continuava naquela igreja. Eu falava, Deus, então me tira o Senhor da igreja. Até que um dia aconteceu uma situação e eu fui expulsa da igreja. Eu fui expulsa da igreja e a situação foi: eu era obreira, né? Eu servia na casa do Senhor, já era missionária já. E daí eu fui visitar a igreja do meu pai, né? E por eu ter ido visitar a igreja do meu pai, aconteceu eu ia para a igreja de segunda a segunda praticamente. Minha igreja eu servia todos os dias na minha igreja e eu mal podia. Meu ministério ele não crescia porque eu só ficava dentro de quatro paredes. Eu só pregava na minha igreja, eu não podia sair para poder pregar fora, eu não podia visitar outras igrejas. E aí um dia eu fui e falei, não, eu vou visitar a igreja do meu pai. Eu tava já cansada, sabe? Cansada de servir, cansada de ir todo dia pra igreja. E chegava na igreja, às vezes eu era apedrejada, sabe? Assim, era meio perseguida. Então, assim, eu tava já no meu limite já. E eu fazia de tudo para poder servir da melhor maneira, assim, de tudo que tinha na igreja. Eu tava na igreja, eu queria estar na igreja, eu queria servir da melhor maneira possível. Mas aí aconteceu algo. Eu fui pro culto de doutrina, que era, né? E quando eu fui pro culto de doutrina, acabou o culto de doutrina. E aí eu ia começar o culto normal. Aí eu fui pro culto de doutrina, porque a gente não podia faltar culto de doutrina. E eu fui para esse culto de doutrina, e quando acabou o culto de doutrina, eu fui visitar a igreja do meu pai, com meu pai. E daí aconteceu um bafafá, porque né, o pastor não aceitou que eu tava indo, e daí ele me tirou dos cargos, tudo, falou, olha, se você for, você tá desligado e tal. Então, assim, eu fui expulsa da igreja, né, glórias a Deus, fui desligada da igreja porque eu fui visitar a igreja do meu pai, e enfim, ali eu entendi, né, que teve um processo onde ele tava de cabeça quente e tudo mais, e não sei o quê, e tudo mais, mas aquilo eu vi a mão de Deus, porque na verdade eu já estava orando já para que Deus viesse fazer, se realmente fosse da vontade do Senhor ele me tirar de lá, que ele mesmo me tirasse, porque eu não iria sair. Eu sempre tive muito medo de tomar decisões precipitadas e depois eu me arrepender. Então, eu só tomo decisões quando eu falo, olha, vai e faz. Então, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Saí da igreja, fiquei triste, porque parece que desliga um cordão umbilical, né? A gente fica... Tipo, quando a gente sai da igreja, quando a gente... Sabe, por mais que Deus vem falando, olha, eu vou te tirar, vou te tirar, vou te tirar, aquilo dói, né? Às vezes a gente se apega muito a igrejas, a ministério, a placas, né? A essas coisas. E, na verdade, tudo tem um tempo. Tanto que a Bíblia diz que existe um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu. Então, ali era um tempo de propósito meu, era um tempo que eu devia ficar naquela igreja e tudo mais. Tudo bem, saí daquela igreja, fiquei sem igreja, fiquei desigrejada e fiquei desigrejada visitando várias igrejas. Eu sempre gostei de visitar igrejas, né? Quando eu tava lá nessa cidade, eu visitava muitas igrejas ali naquele estado ali, gostava de visitar igrejas. E daí eu continuei visitando algumas igrejas, algumas que eu tinha preferência, e continuei visitando a igreja. Eu comecei a visitar, né, uma outra denominação e tudo mais, também do âmbito pentecostal, né, ali. E aí comecei a visitar essa outra igreja, e no dia que eu visitei essa igreja, Deus falou comigo bem assim. Eu falei, Senhor, se for para mim ficar nessa igreja, usa, né, a pastora para poder falar comigo. E Deus usou justamente com o que eu tinha pedido, claramente com o que eu precisava. Deus usou para a glória de Deus. Deus mostrou ali, né, que para ela, né, a minha situação, que eu estava desigrejada, tudo, falou tudo assim e tudo mais. Eu fiquei nessa igreja. E aí, tudo bem, eu fiquei, mas eu falei, olha, Senhor, eu ainda quero outra confirmação. Aí de noite, fui dormir, o Senhor me deu um sonho. E Deus falava comigo, é necessário você passar por aqui. Então, amém. Peguei, fiquei nessa igreja, fiquei mais 2 anos nessa igreja. Então, ou seja, eu fiquei 2 anos, né, 1 ano e pouco na primeira, mais uns 6 meses na segunda, aí mais 2 anos na outra e mais 2 anos nessa última que eu contei agora. E aí fiquei 2 anos mais ou menos nessa igreja. Bom,
Nessa igreja aconteceu o meu processo de transição para as túnicas. Lá era uma igreja onde as pessoas se vestiam bem assim, na verdade, bastante modismo, bem, sabe, esses vestidões bonitão e tudo mais. Então eu era uma estranha, um patinho feio dentro da igreja. Assim, agradeço a Deus por tudo e tal, né? Por todas as pessoas que eu conheci ali, por tudo que aconteceu. Mas eu tô falando do meu processo ministerial, de como que foi a transição, de como que foi a aceitação. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive muitos problemas com líderes, não. Mas muitos líderes nunca apoiaram o meu ministério. Assim, não é que não apoiaram, mas eles não entendiam o meu ministério. Muitas pessoas que já me lideraram não entendiam o meu ministério quando Deus me mudou para túnica, para essas coisas, né? Quando Deus começou a me dar essas revelações de arrebatamento. Muita gente meio que desacreditou, meio que achava que eu tava doida, achava que eu tava maluca, ainda acha, né? Ainda pensa, falou, acho que você se cobra demais, acho que isso é demais pra você e tudo mais, não, não, não. Essas coisas que a gente vive, né? Eu creio que não sou eu, porque muita gente entra em contato comigo e muita gente conta experiências a respeito de vida ministerial e a respeito de outras coisas das quais eu também contribuo, compartilho aqui com vocês. Então, aconteceu isso comigo, né? Eu fui para esse ministério onde não entendi o meu chamado, por mais assim que eu tivesse ali, sabe, eu tivesse oportunidades e tudo mais, mas eu não era compreendida no meu chamado, porque as pessoas achavam que isso de vestir túnica era eu mesmo que tinha dado um start na minha cabeça e falado, olha, a partir de hoje eu vou vestir túnica. E não foi o próprio Deus que falou comigo, né? Tanto que os ministérios que eu tive antes, nenhum era de túnica, de nada disso, de santificação, não. Santificação, assim, né? Libertação de vaidade, não. Muito pelo contrário, eram bem tranquilas. É, era liberado, assim, e tal. Era bem tranquilas, não, nem pregava sobre isso, enfim. Então, o que aconteceu? Muito grata, né, por todas as pessoas que passaram, meus pastores, foram pessoas que contribuíram para minha vida espiritual e ainda, né, contribuem, porque existem pastores ainda que eu ainda tenho contato, ainda tenho convivência, né, inclusive a última igreja que eu estava, que foi essa a qual me converti, eu estava nela, e daí eu passei para essa igreja novamente. Quando eu voltei para Bahia, eu voltei para minha igreja onde eu me converti, onde o Senhor Jesus me converteu, onde eu passei meu processo de conversão. Só que aconteceu algumas coisas onde o Senhor me deu um sonho e uma visão, na verdade, e ele falou para mim que era para mim sair dessa igreja também, me desligar dessa igreja. Isso há pouco tempo atrás, agora, algumas semanas atrás, Deus me deu esse sonho mandando me desligar da minha igreja, dessa igreja a qual eu tava. E aí tudo bem, gente. Aí eu fui, peguei e fui para outro. Na verdade, sim, não porque Deus falou, Deus só mandou me desligar da minha igreja e eu fui para uma outra, fui visitar uma igreja, sabe? Fui visitar uma igreja, recebi algumas oportunidades nessa igreja e aí depois aconteceram umas situações muito estranhas, né? Eu fui bloqueada pela liderança, né? Tipo assim, fui bloqueada e tudo mais. E eu falei, gente, que coisa estranha, né? Mas enfim, continuei assim, sem problema nenhum. Só assim, só estou contando, né? Eu só estou contando as minhas experiências de coisas que andam acontecendo assim, que estão. Eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo. Eu sei. Mas às vezes, quando a gente está passando no meio desse processo, a gente não entende direito por que que a gente está passando isso tudo, né? Então, assim, aí eu tive esse negócio de eu ter sido bloqueado, de tudo mais, enfim, né? Enfim, e não fiquei nem chateada nem nada, tá? Mandei, né? Olha, não, se acontecer alguma coisa, libera perdão e tal, enfim. Enfim, e eu fui bloqueada desse outro lugar que eu estava visitando, né? Que não era a minha igreja onde eu estava. A minha igreja onde eu estava, eu ainda vou lá, prego lá. Eu tenho muita amizade com esses pastores meus, eles vêm na minha casa, né? Às vezes, né? Enfim, né? A gente tem muita amizade, eu vou pra casa deles e tudo mais. E a gente tem muita amizade, muita afinidade, mas eu não estou mais nessa igreja. Porque o Senhor me mandou me desligar dessa igreja. Só que eu entendo também que foi por conta do meu ministério, porque como eu prego, às vezes, pela minha igreja onde eu estava, assim, ele tinha às vezes, né, situação de
como tem culto todos os dias praticamente, eu não conseguia estar fora em outros lugares pregando. Não que eles prendam, mas eu não conseguia estar fora pregando porque se estava tendo culto na minha igreja, muitas vezes eu tinha que pregar na minha igreja, tinha que estar lá na minha igreja, tinha que estar, enfim, né, ajudando na minha igreja. Então, assim, eu creio que algum propósito o Senhor teve nisso tudo. Mas o que eu quero dizer? Gente, eu já tive muitas perseguições dentro de igreja. É muito difícil hoje eu encontrar uma igreja qual encaixe o ministério que eu vivo, né? Porque eu tenho um ministério, pela misericórdia do Senhor, e é muito difícil eu encontrar uma igreja no ministério que eu vivo. Por quê? Porque tem igrejas que não aceitam que eu guardo sábado, tem igrejas que não aceitam que eu prego contra a vaidade, tem igrejas que não aceitam as minhas vestes. Então, para mim, não que eu ligue, porque eu não ligo. Às vezes eu vou pra igreja e eu vou lá, faço minha parte, entendeu? Não tô ligando se estão falando de mim, enfim, eu vou, entrego meu dízimo, né, pela misericórdia do Senhor, amo devolver meu dízimo para a glória de Deus, então entrego meu dízimo, participo dos cultos, participo, prego, amo pregar também, eu amo pregar, mas eu tô tendo essa dificuldade, né, eu tô tendo bem essa dificuldade. E esses dias atrás o Senhor me deu uma palavra, me deu uma palavra lá em Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 15. No seu capítulo 3, versículo 15, que vai dizer bem assim, olha: e vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. E isto acontecerá quando vos fordes multiplicados e aumentados na terra. Naqueles dias, diz o Senhor, nem isto virá à mente, nem se lembrarão disso, nem visitarão. Isto não acontecerá nunca mais. E naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Nele serão reunidas todas as nações, em nome do Senhor, a Jerusalém, e não mais andarão após a imaginação do seu coração perverso. Então, Deus me deu essa palavra, né? Quando aconteceu esse negócio do bloqueio, não tem e tal. E aí Deus tinha me dado essa palavra antes, eu não tinha entendido muito bem, porque eu tava até me adequando ali, assim, tipo, como é uma igreja mais doutrinada, né? Eu tava meio que me adequando mais ali, mas aconteceu isso tudo. Então eu creio que foi um propósito de Deus me tirar desse lugar, né, e me levar para outro. Aí aconteceu que eu fui pregar numa outra igreja, e nessa igreja eu gostei muito da obra, né, que eles têm várias igrejas, são um casal de pastores que são muito abençoados, assim, de fazer obra, sabe, de se esforçar. Aqui eles fazem toda a região aqui, também prega, né, lá nas aldeias dos índios, e eu achei isso muito interessante, estão construindo templos, igrejas, então assim, são pessoas que são focadas na obra, são pessoas que, porque antes de qualquer coisa, o que Jesus veio para vidas, né, então eu amo isso de ganhar almas, eu amo isso de estar na obra, né, e abençoar e ajudar ali, então, aí o que acontece? Eu, por enquanto, eu estou nessa igreja até o Senhor me direcionar e me falar, entendeu? Eu estou nessa igreja porque eu não gosto de ficar desigrejado e tudo mais, mas eu confesso que eu tô tendo muita dificuldade nessa minha área ministerial, né? São pessoas que respeitam o meu ministério por enquanto, até então, respeitam e tudo mais, né? Enfim, né? Pessoas que também vieram do mundo, assim como eu, né? E respeito o meu ministério, né? Me apoia, assim, é uma bênção na minha vida. Mas hoje, aconteceu que durante essa semana eu conheci um casal e esse casal me chamou para poder fazer uma visita na igreja adventista. E daí eu fui fazer essa visita na igreja adventista. Eu fui fazer essa visita na igreja adventista. E eu gostei muito desse casal, né? Porque quando eu descobri, quando eles vieram me buscar, que eles vieram me buscar para eu poder ir para a igreja junto com eles. Eu descobri que eles são pastores da igreja adventista. Eu não sabia quando eles me convidaram, mas hoje, né, quando eles vieram me buscar, eu descobri que eles são pastores. Então, assim, gente, eu tô nesse processo. Eu sei que é muito difícil a gente encontrar uma igreja, um lugar onde a gente, né, ainda mais hoje. Hoje, ainda mais eu que tenho um ministério assim, né? Um ministério tão puxado, um ministério aonde requer tantas renúncias e aonde Deus me manda pregar essa verdade que já não é mais aceita em qualquer lugar, né? As pessoas chamam a gente de doida, falam que a gente tá fanático, falam que não tem necessidade disso tudo e tudo mais. Então não é fácil, para mim também não é fácil.
Eu amo cultuar, né? Amo estar na obra do Senhor. Hoje mesmo passei praticamente o dia todo na obra. De manhã eu estive na Adventista, fiquei até as 3 da tarde. Voltei, dei uma descansada e fui novamente à noite para outro lugar, dar meu testemunho, né? Junto ali com o casal de pastores que estão, né? Que eu estou, por enquanto, na igreja deles, né? Louvado seja o nome do Senhor, pessoas abençoadas, amáveis, né? Então, assim, mas estou nesse processo aí de um direcionamento do Senhor. Deus ainda não falou, ó, é aqui, é aqui, é aqui, não. Então, assim, eu tô orando, né, para ver o que Deus vai fazer. Mas não estou em briga com ninguém, não estou em desentendimento com ninguém, não estou, né, com nada com ninguém. Então, meu coração tá em paz. Agradeço por todas as pessoas que já passaram pela minha vida, por toda a liderança que já passou na minha vida, né? Agradeço pelas lideranças que estão me acompanhando também hoje, pela misericórdia do Senhor. Então, assim, esse foi o meu processo de ministério, liderança. Não é fácil, gente, não é fácil. Porque às vezes, ainda mais eu com um chamado forte assim, às vezes as pessoas elas se sentem um pouco, como se dizem assim, sabe? Não aceitam, querem dizer que tem coisa que, sabe? Enfim, né? E ali é o próprio Deus, né, que tá falando comigo. Então é aquilo, às vezes eu fico assim, porque, poxa, Deus tá me mandando fazer uma coisa e às vezes, né, alguma liderança minha tá me mandando fazer outra completamente diferente. E por eu ter essa intimidade com o Senhor, pela misericórdia do Senhor, às vezes fica algo difícil para mim, né? A gente, nós que somos assim, né? Da obra e de ouvir a voz de Deus, a gente não pode se apegar a nada, a lugar nenhum, entendeu? Porque é a obra, a hora que Deus fala, ó, quero você aqui, quero você ali, quero você lá, quero você lá, tem que estar na obediência. Então, às vezes, não é todo lugar que vão entender o nosso chamado. O meu ministério, ele não é um ministério quatro paredes, meu ministério é mais externo, é mais alcançar vidas, né? Pegar pessoas da prostituição, pessoas de fora, enfim, meu ministério não é quatro paredes. Eu prego em igreja, sim, né? Vou atrás das almas, sim, mas o meu ministério é mais um ministério externo, é como se fosse aqueles ministérios que você um dia tá aqui, outro dia tá lá, outro dia tá lá, outro dia tá cá. É mais assim, é como se diz, itinerante, né? Então, meu ministério, meu chamado é mais assim. Mas eu estou em oração, porque eu estou passando nesse processo. E eu queria compartilhar com vocês, porque muita gente me pergunta, muita gente também está passando por esse processo. Eu já recebi várias mensagens aqui depois que eu postei o vídeo da Adventista, né? Pessoas, enfim, uns que falam bem, outros que falam, né? E tudo mais. Mas, assim, no geral, eu recebo mensagens de pessoas que falam que também estão passando ministério, que está difícil de encontrar uma igreja e tudo mais. Eu sou assim, irmão. Se Deus falar para mim que eu tenho que ficar na Adventista, na Assembleia, na não sei o quê, na Maranata, não sei qual igreja. Eu já fui da Maranata há muitos anos, quando eu era criança. Mas o ministério que Deus falar para mim ficar, eu vou ficar confiando que Deus ele tem uma obra comigo, entendeu? Eu não vou ficar por causa da minha vontade, eu vou ficar por causa da vontade de Deus, né? Então, assim, não é fácil. Eu estou em oração, estou pedindo a Deus um direcionamento, eu só fiz aquilo que Deus me ordenou, né? De obedecer a Ele, falou para mim que era para mim sair, estou em oração para ver o que Deus quer, mas não estou desigrejada, estou congregando, né? Glórias a Deus, inclusive, Deus tem me usado pela misericórdia, estou tendo a oportunidade de pregar, né, e tudo mais. A pastora que tá me acompanhando é uma bênção também, tem me levado para pregar, me levado nas agendas né, deles lá e tal. Então, assim, é uma coisa que tá bacana, sim, mas eu estou em oração para poder Deus me direcionar ministerialmente, né? Então, se você também tá passando esse processo, peça ao Senhor para Deus te dar pastores segundo o coração dele, pessoas que vão nos alimentar com conhecimento e entendimento, amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.